Olá, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês qual a diferença entre a hemorroida ou doença hemorroidária, que é o nome mais correto, e a trombose hemorroidária externa, que é uma condição bastante frequente também e as pessoas confundem as duas coisas. Eu sou o Dr. Maurílio Paiva, coloproctologista, e se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora. Toda semana tem conteúdo novo. Então, a primeira grande diferença entre a hemorroida ou doença hemorroidária e a trombose hemorroidária externa é o tempo de evolução. Normalmente, o desenvolvimento da doença hemorroidária ou hemorroida, ele ocorre lentamente ao longo dos anos. Existem alguns fatores predisponentes e desencadeantes que podem contribuir para o aparecimento dessas hemorroidas, como, por exemplo, um ganho de peso excessivo, esforço excessivo para evacuar, posição sentada muito tempo no vaso sanitário, irregularidade do funcionamento intestinal, na mulher, o período gestacional e a própria idade. Mas, no geral, essa evolução ela ocorre gradativamente ao longo dos anos e a hemorroida vai tendo uma piora progressiva. Já a trombose hemorroidária externa é uma situação aguda. A pessoa tem ali um trauma que causa esse rompimento do plexo hemorroidário externo e com isso ocorre a formação de um trombo hemorroidário nesse plexo hemorroidário externo, causando ali um nódulo, um caroço na parte externa do ânus que, no geral, causa bastante desconforto. E da mesma maneira que é uma situação de desenvolvimento ali agudo, rápido, quando ocorre a melhora, depois de algumas semanas da trombose hemorroidária externa, a pessoa está livre do problema, diferente da hemorroida, que normalmente você não tem uma regressão dessa hemorroida e sim uma progressão. Normalmente a hemorroida vai piorando ao longo do tempo. Então, aquela pessoa que teve o quadro de trombose hemorroidária externa, apesar de ser uma situação ali que muitas vezes causa mais desconforto e até às vezes leva mais a pessoa ao médico do que a própria hemorroida, que no geral, principalmente no início, não causa dor, depois que melhorou, depois que resolveu, a pessoa está curada, está livre daquele problema. Então, a doença hemorroidária já não, a pessoa às vezes tem ali crise, sintomas, e aí usa algum medicamento, faz algum tratamento, tem um alívio ali dos sintomas, mas a hemorroida, aquelas alterações ali que já se desenvolveram da doença hemorroidária, ela não regride. O que regride é o inchaço, a inflamação, o controle do sangramento. Então, eu já até comentei em outro vídeo sobre o papel dos medicamentos no tratamento da doença hemorroidária. Depois vocês clicam aqui para poder assistir esse vídeo com mais detalhe. Então, a primeira grande diferença entre as duas coisas é esse tempo de evolução. Uma normalmente após a resolução a pessoa já está livre do problema e outra não, a pessoa continua ali. Quem tem hemorroida, a pessoa sempre vai ter ali a doença hemorroidária, ela pode ficar estável, a pessoa com alguns cuidados pode evitar essa progressão da doença hemorroidária, mas ela não regride. E por último, vou explicar um pouco, só para vocês entenderem um pouquinho como ocorre a formação da hemorroida ou da doença hemorroidária e como ocorre a formação da trombose hemorroidária externa. A doença hemorroidária, ela ocorre normalmente pela perda de sustentação dos coxins hemorroidários ou mamilos hemorroidários, que são pequenas estruturas que a gente tem dentro do canal anal que funcionam como um acolchoamento desse canal anal para a passagem das fezes e também tem um papel na continência fecal. Então, a hemorroida ou doença hemorroidária normalmente ocorre pela perda de sustentação desses mamilos hemorroidários ou coxins hemorroidários, como se fossem essas almofadinhas, esse tecido que fica ali no canal. E no início, essa perda de sustentação, ela não é suficiente ainda para que esses mamilos hemorroidários exteriorizem para fora do ânus durante as evacuações. Mas isso pode
ocorrer ao longo do tempo com a progressão da doença hemorroidária. Então é muito importante, eu já falei isso em outros vídeos sobre doença hemorroidária, a pessoa, a partir dos primeiros sintomas, das primeiras crises, mesmo que após o uso de algum medicamento, seja comprimido, pomada, supositório, que normalmente aliviam os sintomas, é muito importante fazer uma avaliação, porque a gente consegue, dessa maneira, diagnosticar a doença hemorroidária nessa fase inicial, e nessa fase inicial a gente tem mais opções de tratamento. Então a gente consegue, com alguns cuidados clínicos ou alguns procedimentos não cirúrgicos, o controle dessa doença hemorroidária, evitando assim que ela piore ao longo do tempo e nos graus mais avançados tenha que ser feita a cirurgia para a resolução do problema. Já a trombose hemorroidária externa, como eu disse, é uma situação aguda e ocorre, como eu já falei, pelo rompimento, pelo trauma dos vasos do plexo hemorroidário externo. São os vasinhos que ficam ali na parte de fora do ânus, e normalmente isso ocorre em decorrência de algum trauma durante a evacuação, seja pelas fezes ressecadas, seja por uma diarreia intensa ou pelo esforço evacuatório, e algumas vezes até pela própria higienização inadequada, pelo trauma durante a higienização. Então, quando esses vasos eles se rompem, o sangue dentro coagula pelo trauma do vaso e se forma ali uma bolinha de sangue coagulado, que é a trombose hemorroidária externa. Como esses vasos estão muito superficiais em relação à pele, a pessoa percebe ali um inchaço, um caroço na parte externa do ânus. Se você ficou com alguma dúvida ainda entre a diferença da doença hemorroidária ou hemorroida e da trombose hemorroidária externa, deixa aqui nos comentários para a gente conversar mais a respeito. Se ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo agora para se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo sobre as principais doenças do intestino, reto e ânus, e também vídeos com dicas para você cuidar melhor da saúde do seu intestino. Não esquece de deixar um like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Você pode ajudar outras pessoas que têm a mesma dúvida. Até o próximo vídeo.